Fala, galera do podcast Mão. Como sempre a gente fala, né? O futebol tá parado por conta do coronavírus, mas os bastidores, a gente continua correndo atrás de um monte de informações sobre o Corinthians, sobre o futebol em si. E hoje, para a procuração do torcedor corintiano bater mais forte, estou aqui com o nosso querido zagueiro Pablo, campeão brasileiro pelo clube, que deixou muitas saudades até hoje. A torcida do Corinthians fala sobre o Pablo, louco para que ele volte. Tudo bem, Pablo? Boa tarde. Boa tarde. Tudo ótimo, né? Com toda essa loucura que o mundo tá vivendo. Estamos aqui confinados com a família, então tudo tranquilo por aqui. Ótimo, obrigado por ter atendido a gente aí, Pablo. Seguinte, primeiro eu queria falar com você sobre a sua recuperação, né? Para quem não sabe, o Pablo sofreu uma lesão no joelho, né? Inclusive, eu conversei com o fisioterapeuta do Corinthians, o Luciano Rosa, que ele tá até ajudando o Pablo nessa questão, né? Tá tentando dar um suporte aí para ele. E aí eu queria ver com você como é que tá essa recuperação, se a pandemia tá te atrapalhando nessa recuperação de alguma forma, e essa parceria aí que você tá com o pessoal do Corinthians. Minha recuperação tá muito boa, cara. Assim, melhor do que o esperado, né? Vou fazer 2 meses agora, dia 12, né? Já tô andando perfeitamente, já tô praticamente com a mesma massa muscular que a perna oposta, né? Então a evolução está sendo muito boa, né? O Corinthians deu todo o suporte para mim, assim, apesar de toda a dificuldade, né, que a gente tem, porque a gente precisa de aparelho, precisa de estar alguém sempre olhando e devido à pandemia fica difícil de ter contato, né, com outras pessoas, né? Tem que ter até a parte de segurança. Mas com todos esses problemas aí, a evolução está sendo praticamente perfeita, né? Tive com o doutor Ivan Grava 2, 3 semanas atrás fazer o exame de rotina. Então tá tudo perfeito, graças ao papai. O Luciano chegou a falar para mim assim, falou, cara, o Pablo, velho, pode ficar tranquilo quanto a isso, porque desde a época do Corinthians, você pede para ele fazer, sei lá, 50 vezes uma coisa, ele vai fazer 50 vezes a mesma coisa, não vai reclamar, ele vai sempre seguir tudo na ponta do lápis, assim, então quanto a isso não vai ter problema algum. Ele tava falando que não tinha preocupação alguma com questão do coronavírus por causa disso. Que bom que essa impressão de profissionalismo eu deixei com o pessoal, né, do Corinthians, meus amigos também, né, são meus amigos. Fico feliz pela a parte profissional ter ficado dentro da mente deles. Eu sou um cara muito assim, né, sou um cara muito determinado, muito focado. E quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer ela 200 vezes perfeitamente para que eu consiga alcançar meus objetivos, né? Então eu coloco isso na minha vida, na minha área profissional, em todas as minhas áreas, para que as coisas andem perfeitamente. Aí, inclusive, eu estava falando com o Luciano, inclusive, sobre isso também. Quem não sabe, o Pablo ele iria se recuperar no Corinthians, né? Usando todos os equipamentos, a parte do clube. Só que por conta da pandemia, tá tudo fechado lá, ninguém pode usar. Aí o Corinthians está dando esse suporte. Mas o Luciano chegou a comentar com a gente assim: a partir do momento que o elenco voltar, o elenco do Corinthians atual voltar ao treinamento, o Pablo também vai para lá e vai seguir normal o tratamento que ele está fazendo. É essa mesma ideia, né, Pablo? Assim, eu tive como eu falei anteriormente, eu tive com o Dr. Ivan Grava. Essa volta ainda ela é muito, como posso dizer assim, muito complicada, né? Pela parte da pandemia, até para ter os outros atletas juntos, eles vão fazer grupos de 5, acho que como todos os times do mundo estão fazendo. E a parte de fisioterapia ela vai ficar fechada ainda, entendeu? Então, não sei quando vão voltar ao normal, né? Com toda essa dificuldade que eu vou ter, a parte de se recuperar e a parte também do elenco voltar a ter seus trabalhos normalmente. Então, se adaptar, tentar recuperar da melhor forma possível, porque apesar de toda a dificuldade que nós temos, eu tenho tive uma lesão grave que tem que ter um cuidado, tem que ter uma observação de perto, né? Se não dá de perto, dá por vídeo. Então, tem que se adaptar para poder se recuperar, né? E você está em contato também frequente com o pessoal lá da França? Eles estão questionando você sobre essa questão do tratamento. Tem alguém da França também fazendo esse acompanhamento aqui com você? Não, o pessoal da França tá todo tempo em cima, né? Todo tempo em contato comigo, pedindo vídeo, o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo.
Daqui a algumas semanas eu vou ter uma entrevista, né? Entrevista com eles, uma teleconferência eu acho que vai ser com o Ivan Grava, e o pessoal de lá para poder saber mais ou menos como é que está a evolução, saber o procedimento que está sendo utilizado. Então, é o nosso novo mundo, então temos que tentar se adaptar, porque acho que primeira coisa agora que a gente tem que pensar é na saúde, né? É o bem-estar da nossa família, e lesão, essas coisas fica em segundo plano, né? Até ia te perguntar sobre isso, né? Como todos aqui, né, no Brasil e no mundo estão cumprindo essa quarentena aí, né, esse isolamento, como é que você está, além do tratamento, você está aproveitando para ficar com a família, consegue fazer algum passeio, está preferindo não sair de casa, como é que você está fazendo? Cara, eu tô praticamente 100% dentro de casa. Quando eu saio, né, é para ir no mercado, fazer alguma coisa. O tempo todo dentro de casa. Eu tenho uma coisa boa que eu estou fazendo quarentena com alguns amigos meus desde quando começou, né? Ah, bom. Então, tô com meus amigos em quarentena. Os filhos deles estão com os meus filhos, então as criançadas ficam brincando o tempo todo. Eu consegui montar uma pequena estruturazinha aqui. Então, minha esposa está fazendo academia, a esposa do meu amigo. Então, a gente está conseguindo tentar manter as coisas normais, né? Normais, dentro de casa. E se a gente for sair aqui, eu moro em um condomínio fechado, a gente dá uma voltinha ali com as crianças para tentar respirar também em outros ares, né? Uhum. Mas estamos 100% dentro de casa, respeitando todas as normas que foi passada, né? Lá na França você chegou a pegar esse pior momento? Tava mais ou menos igual aqui, ou você já veio para cá direto e não pegou? Cara, eu peguei o comecinho da pandemia na França, né? E estava começando a ficar bem complicado lá. Eles já estavam com uma rigidez bem mais severa que aqui no Brasil. Se eu não me engano, a partir do meio-dia, eu acho que você só poderia sair de casa se tivesse uma carta, né? Dizendo por que você estava saindo, se a polícia sei lá, polícia ou quem seja, te pegasse na rua e te perguntar por que você estava fora de casa. E a partir das 18, acho que não poderia sair mais de casa, né? Tava começando a ter essa quarentena dessa forma, né? Mas acho que foi só uns 3, 4 dias e eu já vim pro Brasil. Ótimo. E aí, vamos sair um pouco desse assunto, né? Que só se fala nesse assunto, né, Pablo? Pablo, você era o titular absoluto lá no Bordeaux, né? Você Sim. estava jogando muito bem, né? Tava indo bem. Sempre é muito olhado para a seleção brasileira, que é uma questão que a gente também vai abordar. Mas muita gente questiona isso, né, Pablo? Porque a gente sabe que o Bordeaux é um time conhecido, né, fora, mas sempre fala assim, pô, o Pablo deveria estar num outro Uhum. mercado, num time melhor, disputando mais títulos, porque ele tem muita capacidade para isso, já provou isso, inclusive na seleção brasileira. O que você está vendo? Eu sei que é difícil de planejar agora no meio de tudo isso, mas a sua ideia é continuar na França, de repente buscar um novo time na Europa ou algo do tipo, ou você continua focado ali por enquanto? Cara, até eu já me questionei algumas vezes nesse sentido, né? Mas eu sou um cara de fé, de muita fé, e tudo que acontece na minha vida é permissão de Deus, né? Que nem eu costumo falar, permissão do Papai do Céu. Então, assim, se até hoje, né, não apareceu nada da forma como eu acredito que eu mereça, porque ainda não estou pronto ou não é para aparecer agora, né? Então, eu caminho de acordo como o Papai do Céu trilha para mim. É claro que a gente sempre quer coisas maiores, né? Eu quero jogar um time da Europa grande, um time grande da Europa, jogar Champions League, né? Mas, assim, eu também tenho um sonho de voltar para o Brasil, né? Voltar para um time que sempre eu tive em mente, né? Que eu já joguei, né? Eu tenho esse desejo de, quando voltar para o Brasil, voltar para o Corinthians, continuar, na verdade, continuar essa história que foi tão curta, né? Devido a alguns intercalços que nós tivemos no ano que eu tive. Mas é isso que eu penso, cara, assim. Se der tudo certo para que eu vá para algum time
melhor na Europa, amém. Mas se não, é uma possibilidade de voltar ao Brasil, ela não tá descartada, não. Eu até. Essa seria uma pergunta, porque não ia ter como. Se eu não fizesse essa pergunta, a torcida do Corinthians ia me matar. Porque o Eu já pessoal fica respondi que eu pedindo. já sabia. Já respondeu. E aí, uma coisa que muita gente pergunta é assim, porque já aconteceu, né? Quando vem jogador se recuperar no clube, o pessoal já fica na expectativa assim, pô, de repente se recupera, entra em acordo lá de um empréstimo, de repente, por um tempo aqui, né? Porque eu sei que o valor que os franceses vão pedir no seu passe é hoje um valor, não digo nem para o Corinthians, acho que para o futebol brasileiro em si é algo meio complicado de alguém pagar. Mas, de repente, o pessoal começa a pensar nisso, falar, de repente, será que eles não liberam por empréstimo, ele renovando e tal? Você acha que existe essa possibilidade? Pode ser conversado, algo do tipo? Cara, no futebol tudo é possível, né? Tudo é possível. Mas esse quesito aí que você falou é uma coisa bem complicada, né? O Bordeaux, na temporada passada, tava pedindo 30 milhões de euros, né? Um absurdo, né? Até comentei com os caras lá sobre isso, que eles não poderiam estipular isso, até porque no campeonato na França em si, né? Não tem cláusula de compra, né? Tipo, eu não tenho multa, então eles estipulam o valor que eles querem. Mas cara, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Ainda mais da forma que o mundo está hoje, né? Eu prefiro talvez permanecer no Brasil, perto dos meus familiares, perto do meu país, né? No meu país, na minha língua. Espero que isso tudo se normalize futuramente. Mas caso isso ainda esteja com algumas coisinhas, alguns casos assim, eu vou preferir ficar no Brasil com a minha família, com os meus amigos, porque é um lugar onde eu me sinto mais seguro. E aí, mas tem alguma... Não estou escutando. Perdão. Tô mudo. Agora foi. Foi. Mas existe alguma perspectiva? Alguém falou alguma coisa lá na questão de quando voltar a treinar, quando vai ter que se apresentar? Alguma coisa já foi falada nesse respeito ou não? Eu tive uma pequena conversa com o meu empresário, que passaram para ele que a gente tem que voltar. Na verdade, o campeonato tem que voltar em setembro, né? É quando começa lá, a data, né, que eles deram, né? Mas essa data sempre ela nunca é uma certeza, porque a gente não sabe como que as coisas podem estar lá na frente. Então, pode ser que seja em setembro, pode ser que seja em outubro, novembro, então não sei. Então, mas foi essa data que eles colocaram que o campeonato francês volte em setembro, né? Tá. Mas aí, pela questão de você estar contundido, eu acho que você não teria que voltar, ou teria que voltar, você imagina? Na verdade, por contrato, né? Eu tinha que voltar dia 15 de julho. Foi o que eu pedi foi o que a gente conseguiu negociar entre eles, porque essa parte de recuperação foi eu que exigi recuperar no Brasil. Então foi uma pequena negociação em questão disso. Só que com a pandemia, né, tudo mudou. Eu não vou precisar voltar dia 15 de julho, até porque as coisas não estão das melhores por lá de lá, né? Então vai ser outra negociação, saber quando é que eu vou ter que me apresentar lá no Bordeaux. Tá. Agora vamos falar novamente. Eu comentei com você sobre a questão da seleção. Obviamente, é um sonho de qualquer um. E você, pelo jogador, no nível que você atingiu, sempre é um jogador lembrado, um jogador que sempre pode entrar em convocações. Você chegou a ser convocado pelo Tite, né? 2 vezes teve, acho que 2 amistosos, acho que a Argentina e a Arábia Saudita, foi isso? Foram 4 amistosos, né? 4 Argentina, amistosos. Arábia Saudita, teve Camarões e Uruguai. E aí, tem jogadores que às vezes são convocados e não jogam, né? Você jogou e jogou bem, né? Então, como Joguei é os que você dois, tá joguei os vendo? dois jogos. Como é que você tá vendo essa expectativa aí, a Copa do Mundo, porque você tá na idade de repente pegar essa próxima Copa do Mundo, esse Sim. retorno, voltar à seleção, como é que você vê tudo isso? A seleção brasileira eu sempre vejo com os bons olhos, né, cara? Talvez essa minha temporada no Bordeaux foi uma das melhores, né, que eu tava vivendo. Se eu não me engano, sou o defensor com mais gols no campeonato, né? Tenho 4 gols. Durante todo o campeonato aí, se eu não me engano, fui umas 5, 6 vezes para a seleção da semana, né? Que é uma coisa importante também. Então eu tô vendo a seleção brasileira sempre muito
muito de perto, né? Claro que tem muitos jogadores de muita qualidade, que também merecem ir para a seleção brasileira, mas eu tô aqui trabalhando, tô aqui me dedicando, né? Para que futuramente eu possa ser lembrado novamente, para mostrar todo o meu potencial, até porque eu consegui mostrar muito meu trabalho, meu profissionalismo, a minha serenidade em fazer sempre o melhor. Então, estou nessa expectativa aí como outros jogadores também. O problema, né, Pablo, é que você tem uma disputa ferrenha na zaga, né? A zaga da seleção brasileira tem muitos nomes aí, mas com certeza você é muito lembrado aí. Só para voltar numa parte do Corinthians aqui que eu não te perguntei, né? Eu acho que você acompanha um pouco de como estava o Corinthians até a parada, né? O Corinthians está passando algumas dificuldades sérias aí, né? Foi eliminado da Libertadores, provavelmente não classificaria no Paulista, o técnico muito questionado. E você trabalhou com o Carille, né? Como é que você viu essa questão do Carille ter saído do Corinthians? Por que não deu certo esse retorno dele? Você consegue, de fora, entender ou vendo pelas suas experiências de vida aí? Cara, é muito difícil de opinar sobre isso, né? O Carille, eu conheço ele muito bem, né? Eu conheço a sua pessoa, como é que é, o seu estilo de trabalho. Mas saber por que não deu certo, isso é muito individual, né? Mais ele mesmo para falar sobre isso, né? Até porque aquele ano de 2017 foi um ano, sei lá, um ano atípico, né? Vamos dizer assim. E por muitos jogadores desconhecidos como eu, né? Muitos jogadores desconhecidos que conseguiram talvez chegar no ápice de um nível alto, né? E conseguimos ser campeões brasileiros assim com todas as dificuldades, né? Isso com certeza, com o trabalho dele ajudou muito, né? E depois um ano de 2018 talvez tinha quase, sei lá, seis jogadores, 5 jogadores diferentes. Então muda muito e precisa de tempo, né? E às vezes no futebol brasileiro muitos técnicos não têm esse tempo que é preciso. Mas acho que mais ele para explicar toda por que não deu certo, né, nessa segunda passagem com ele. Você fez uma dupla de zaga no Corinthians com o Balbuena, né? Isso é lembrado que a galera até falava, pô, não passa nem o Wi-Fi na zaga do Corinthians, com o Pablo e com o Balbuena. Agora te colocar uma saia justa aí. Balbuena ou Gil, hein? Aí difícil, hein, ter uma dupla, hein? Quem você escolheria aí? Caraca, meu. Acho que não tem como escolher, né? São 2 jogadores excepcionais, de uma qualidade técnica individual, tudo que um zagueiro precisa, os dois têm. É claro que os dois têm características um pouco diferentes, mas os dois, para mim, acho que não tem como você escolher um ou outro. Os dois são praticamente perfeitos, vamos dizer assim, toda a sua leitura de jogo, sua determinação, sua saída de bola. Enfim, são 2 jogadores que eu, de olho fechado, eu faria assim, escolheria qualquer um. Então, ó, já que você falou, né, vamos para a gente poder encerrar aqui, já que você comentou sobre essa possível, de repente, uma volta ao Corinthians aí, queria que você deixasse uma mensagem para a torcida do Corinthians, falar um pouco sobre isso. E também agora, já que você já jogou com o Balbuena, vamos ver se você joga com o Gil também, né? Aí a gente consegue tirar essa prova aí de qual dupla é melhor. Caiu. Você tá me ouvindo? Problema com a rede. Oi, oi. Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tá, ok. Tá, travou aqui. Você tava falando do Balbuena, já que você jogou com o Balbuena, tá me ouvindo? Agora sim, eu tô te ouvindo. Eu tô te vendo. Você tá me ouvindo ou não? Então, tô te vendo bem. Tô te ouvindo e vendo, tá meio travando a tua tela aí. Mas, aí, voltou. Voltou? E aí? Então, não, o que eu falei foi, né? Você já jogou com o Balbuena, né? E agora que você falou dessa, de repente, de uma expectativa de voltar ao Corinthians, aí jogaria com o Gil, a gente podia tirar essa prova aí de qual dupla é melhor, né? Se é Balbuena e Pablo ou se é Pablo e Gil. Mas queria que você deixasse uma mensagem para a torcida do Corinthians aí, né? Que sempre demonstra um monte de carinho para você. Eu sei que nas suas redes sempre o pedido de volta é eterno. Queria que você deixasse uma mensagem para a galera aí. E vamos ver se a gente vê de novo você com a camisa do Corinthians rapidamente.
A mensagem que eu tenho é só de agradecimento, né, cara? Nunca vou esquecer a minha passagem de 2017, todo o carinho, todo o respeito que a torcida teve comigo, né? Toda a motivação que me deu para sempre se esforçar ao máximo, se dedicar ao máximo, né? E dizer que eu tenho esse desejo de futuramente vestir novamente essa camisa, que eu tenho um respeito muito grande. Eu já falei em algumas entrevistas, não, em uma entrevista, que eu sempre fui corintiano, né? E quando eu joguei com a camisa do Corinthians, isso, caraca, é uma coisa totalmente diferente. Então, é só dizer o muito obrigado e dizer que, quem sabe, futuramente a gente esteja junto novamente. Ótimo. Obrigado, viu, Pablo, pela participação. Boa recuperação para você. Espero que tudo se normalize, você conseguir lá treinar no Corinthians. E aí, eu espero que muito em breve veja você de novo no Corinthians. Sei que é um desejo seu e com certeza é um desejo da torcida do Corinthians também. É recíproco. E aí, um grande abraço, recuperação, saúde para você, para toda a sua família aí nesse momento. E obrigado por tudo. Tamo junto, obrigado pelo convite e vamos falando aí. Valeu! Valeu.